O tema hoje é consagração, entrega. Pois bem, abre sua Bíblia no Salmo 141, Salmo de Davi, e nós vamos ver ali as orientações que ele nos dá para que nós possamos nos consagrar a Deus. E aqui tem um detalhe importante. Nós devemos consagrar a Deus os nossos sentidos, porque eles são as janelas da alma, é através deles que nós temos contato com o mundo, e é através dele também que Satanás trabalha poderosamente. A primeira coisa que nós devemos santificar a Deus é o nosso ouvido. O nosso ouvido, santidade no ouvir. O que você está ouvindo? O que você está permitindo que entre no seu ouvido? Salmo 141, verso 1, diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os meus ouvidos à minha voz quando te invoco. Então, Davi está pedindo: Senhor, cuida do meu ouvido, cuida do que eu vou ouvir, consagra o meu ouvido. O que nós ouvimos, né? É importantíssimo. Você sabe que pessoas que nos cercam são pessoas más. Dependendo de quem você ouve, pode ser uma palavra de bênção ou de maldição. Tá certo? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você conversa, com quem você senta, né? O salmista lá também ele pede para que nós não nos assentemos, não fique sentado na roda dos escarnecedores. Lá em casa, nós temos um almoço coletivo lá, e quando o pessoal está muito inflamado lá, debatendo muito, minha mãe fala: agora, a partir de agora, é jejum de palavras. E aí, né, logicamente, nós estamos falando aqui do ouvir, mas nós vamos falar também do falar, tá certo? Agora o foco é no ouvir. O que você está ouvindo? Saiba que o que você ouve vai afastar você de Deus ou aproximar você de Deus. Santidade, nas mãos. Tereza, como é que era a musiquinha das crianças, lá do sabão, né? O sabão lava minha mãozinha, lava o meu rostinho, mas isso. E Jesus, para me deixar limpinho, quer limpar meu coração. Então as mãos também são importantes. O verso 2 do Salmo 141, Davi diz assim: seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. O salmista, o sacerdote, ele fazia uma oferenda, fazia um sacrifício no fim da tarde. Então é isso que Davi está dizendo. Como tem sido as suas mãos? Que coisas têm feito as suas mãos? O que elas têm produzido? Aí também você se consagra. Quando você consagra suas mãos a Deus, você também está consagrando a si próprio e se aproximando cada vez mais dele. Um terceiro ponto, que está no verso 3, um outro sentido nosso importantíssimo. O verso 3 de Salmos 141 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca. Fecha a minha boca. Ele está dizendo assim: põe guarda, fecha a minha boca, né? É por isso que nós temos uma boca e temos dois ouvidos. É para a gente ouvir mais e falar menos, não é isso? O que eu falo, eu posso edificar ou eu posso matar a pessoa. E eu me consagro a Deus quando eu falo coisas de Deus, coisas do reino, quando eu apresento Deus para as outras pessoas também. Então é muito importante que eu tenha muita clareza do que meus lábios estão produzindo. Consagre os seus lábios a Deus. Mas tem um outro órgão importante também.
santidade no coração, aqui nos sentimentos, propriamente dito. Não, no verso 4, Davi diz, não permita que meu coração se incline para o mal. E em Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Por quê? Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. É isso. Seus sentimentos, entendeu? Se você não guarda esse sentimento, se você começa a pensar coisas ruins, a ter sentimentos ruins, eles vão guiar você nesse processo. Eles vão te envenenando. Por isso, cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve vai lá para o coração, lá para o sentimento, né? E em Lucas 12, 34, Jesus diz, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração, tá certo? Consagre o seu coração a Deus. E também a mente como sendo o âmbito do pensamento, onde tudo é construído. No verso 5 diz assim, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. Então, o que vai na minha mente, né? O que eu tenho pensado, o que eu tenho construído. E em Romanos 12, 2, Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Consagre a sua mente a Deus. Santidade nos olhos. Em ti, Senhor, verso 8, estão fitos os meus olhos, em ti confio. O que é que você tem visto? O que é que você tem observado? O que você tem, o que é que você está acompanhando? Os olhos, ele é fundamental nesse processo de consagração a Deus. Se eu estou vendo coisas que eu não deveria, eu me afasto de Deus. Se eu estou vendo coisas que me conectam com Deus, eu vou me aprofundando nessa consagração. E em Samuel 16, 7, Deus fala para Samuel, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Consagre, né, os seus olhos, aquilo que você enxergue coisas boas nas pessoas. E por último, para a gente finalizar esse processo de consagração, consagre o seu andar. Guarde-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Em 1 João 2,6, João diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Meu irmão, a consagração é um processo diário, é um processo de conexão. O professor Berilo falou que muito bem. Todos os dias, a primeira coisa que eu devo fazer, me conectar com Deus. Eu fortaleço a minha conexão logo cedinho. E não só cedinho, durante todo o dia eu permaneço conectado nele. Permanecer, essa é a palavra na vida do cristão. Que eu e você possamos dia a dia nos consagrarmos cada vez mais e assim nos tornamos cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo. Feche seus olhos, amantíssimo Deus, derrama o teu poder, porque a consagração, a entrega total a ti, isso é possível com a presença do Espírito Santo em minha vida. É Ele que faz todo o processo acontecer. Então, derrama o teu poder sobre nós, derrama o Espírito sobre nós, para que nós estejamos cada dia mais consagrados a ti e nos habilite dessa forma a estarmos contigo nas mansões celestiais. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.